Ouvindo Sim, sim. sim. Tá tudo bem. Beleza. Tudo bem, professora. Tá ótimo, gente. Eu vou colocar o chat aqui. Ui, socorro. Olá, professora, boa noite. Boa noite, Anderson, tudo bem? Tudo ótimo. Você gostaria de confirmar que eu estou na turma correta mesmo? Aqui é a metodologia da pesquisa científica. Comigo, professora Aula de, Mariane, tá certo? aula de segunda, certo? Primeiro período? Então, meu anjo, aqui é primeiro período, é gente desperiodizada, você que precisa saber a sua grade, porque eu não tenho acesso à sua grade. Aqui é primeiro período de todos os cursos, basicamente. Ah, boa, entendi. É que eu acabei, na verdade, de ingressar. Eu me matriculei na sexta-feira, semana passada, então eu tô perdidinho um pouco, assim, sabe? Tô Ai, que tentando sotaque me organizar. maravilhoso! Ai, que lindo! Tá, então Aí eu faz tô... assim, Anderson. Eu sei que tem um monte de aluno novo, porque eu recebi uma Qual é o lista. Bastante. sabe? Qual que é a disciplina que você tem agora no primeiro horário? Não é metodologia científica? Isso, sim, Então tá é aqui correto. mesmo. É aqui É que eu entrei em mesmo. outra turma mais cedo na outra aula e não era... Por isso a pergunta. Ah, tá. Não, é aqui mesmo. Se é metodologia científica segundo horário, que começa. Era para começar às 8h50, mas não rolou por causa desse bug aí no Teams, né? Então, começamos agora, mas é metodologia científica, sim, tá bom? Primeiro período Ah, dos bom, cursos. tranquilo. Ah, bom, tranquilo. Tá. Tá marcando para mim aqui de 9 às 10h40. Sim, é que eu sempre começo 8h50, né? Mas sim, é entre 8h50 e 9 horas, Ah, tá tranquilo então. tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou mutar vocês agora para dar um recado, conversar com vocês, conversar com os alunos que ingressaram agora, tá bom? E daí a gente, qualquer coisa que vocês tenham para falar, vocês podem dar um chat. Ai, meus dog, muito louco, latindo. Ai, que ódio. Estão soltando fogos aqui do lado, e daí eles ficam bem loucos. Então, a professora vai dar para vocês as coordenadas, né? Os alunos que entraram agora, a professora vai dar umas dicas, umas informações para vocês poderem acompanhar o que já foi dado, tá bom? Vou ativar Tá aqui o bom. mudo de galera. Já está gravando essa aula, espero que eu consiga gravar, porque vi que tiveram alguns professores com dificuldade de gravar a aula nessa atualização aí que teve do Teams. Fala, Thaís. O chat voltou a funcionar? Porque aqui para mim não está aparecendo. Oi, oi, oi. Pois então, aqui para mim tá aparecendo. Eu tenho Para mim que... também não está. Pois é que tá assim, tá, para alguns está, para alguns não, tá um caos esse negócio. Mas qualquer coisa, se vocês quiserem falar, estão sem o chat, aí vocês ergam a mãozinha aí, tá bom? Que a prof daí dá espaço para vocês falarem. Oi, Luiz, diga. Sair e entrar de volta, então. Então, Oi, prof, Luiz. eu tô sem o chat também, aí eu queria só mandar um salve pra menina aí, que ela tem que mandar mensagem pra mim no privado ali, pra pegar os links das aulas aí. Ah, tá bom. Ó, Beleza? o Luiz, Laura, manda mensagem lá. isso aí, tá bom. Boa noite, Pro. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Desculpa a demora, é porque esse aplicativo tem uma hora que buga, né? Então Meu tava anjo, deixando... eu tô na mesma situação hoje, gente. Eu tô na mesma Nossa, tá situação. complicado, né, Pro? Tá, hoje tá bem ruim, eu consegui acessar só agora. Na realidade, eu tava até pensando o seguinte, gente. Eu tava pensando em gravar uma aula no Zoom, porque assim, hoje o conteúdo é um conteúdo super pesado. Só deixa a prof terminar de falar uma coisinha. Então, hoje o conteúdo da aula é um conteúdo pesado, é um conteúdo que demanda atenção, tanto minha quanto de vocês. E eu estou preocupada com esse aplicativo hoje, com esse Zoom, com esse Teams hoje, porque está falhando aqui a minha
o meu acesso, às vezes ele buga e vai embora e eu não consigo mais acessar. Isso aconteceu, eu tô desde as 8h30 nessa, eu consigo entrar, depois de repente sai, eu não sei o que acontece. E daí eu tô pensando seriamente em gravar uma aula com o conteúdo de hoje pelo Zoom e deixar na nossa plataforma, né, de comunicação, que é o Drive ou o OneDrive. Nem o OneDrive, gente, eu tô conseguindo acessar, porque o OneDrive eu acesso pelo Zoom, né? Pelo Zoom, pelo Teams aqui. E eu não tô conseguindo também ter acesso na nossa pasta do Drive, do OneDrive, só pelo Drive mesmo, pelo Google Drive, que é aquela pastinha que eu passei para vocês. Eu não sei o que está acontecendo hoje, está tendo muita reclamação, inclusive do pessoal da pós, da UTF, que eu leciono e dou algumas palestras. Hoje também não consegui ter sucesso na apresentação. Estava bem ruim. Então, assim, pessoal, não é com um ou outro, é com todo mundo, parece, tá? Com a maioria das pessoas que está rolando esse bug aí. E então eu vou primeiramente conversar com vocês, porque tá tendo esse negócio de admitir aluno. Eu tentei acessar as configurações da sala, não aparece para mim. Antes aparecia, né, numa aba aqui, ou então aparecia também na internet, né, na página da internet. Não estou conseguindo. Fala, Luiz. Hoje tá ao Professor, vivo. a menina mandou mensagem aqui, mas eu não. Ela falou que não tá conseguindo me enviar os links. Aí ela falou para eu mandar um salve para Stephanie, de arquitetura, para ela mandar mensagem daí. Beleza, professora? Só para avisar. Que eu tô sem chat, não dá para mandar mensagem. Entendi, tá. Gente, eu tô colocando aqui no chat o meu e-mail. Para quem não tem chat, eu já vou falar aí. Eu tô enviando no chat o meu e-mail, tá? Para vocês, para quem tá muito perdidaço, assim, me manda um e-mail. Lógico, eu peço que vocês se identifiquem, tá? Me manda um e-mail para eu poder, então, né, atualizar vocês, porque tem uma galera que entrou agora. Já foi passado para vocês o link das nossas aulas e também o link da nossa pasta do OneDrive, do Google Drive, que contém os materiais e as videoaulas e as aulas, né, que foram gravadas, as aulas anteriores, para vocês se atualizarem. Mas caso vocês não tenham conseguido acessar, estão com alguma dificuldade, a professora passa de novo por e-mail, não tem problema, tá bom? E eu vou adotar algumas ações sobre avaliação e trabalhos com relação a prazos de entrega para quem entrou agora nessa semana do dia 21. Tá bom? Então a professora vai dar essas informações para vocês. Deixa eu colocar aqui colocar os slides da aula de hoje, pelo menos, que daí tem meu e-mail. Daí quem não está conseguindo acessar o chat, abre pelo e-mail. Vê pelo compartilhamento aqui de tela. Deixa eu achar aqui. Tá. Eu acho que ninguém tem acesso, pelo jeito, ao chat, né? Porque ninguém me respondeu. Então, eu acho que tá todo mundo bugado aí do chat. E eu não consigo habilitar o chat também não, professor. Sim, eu acho que ninguém, Não porque ninguém aparece, está não. respondendo. E eu tentei abrir as configurações aqui, eu não consigo. Olha lá, vocês estão conseguindo ver pelo menos o compartilhamento de tela? Oi, Fernanda. Apareceu. Ótimo. Então, ali, ó, no compartilhamento de tela, tá a primeira tela da minha aula de hoje. Aí algumas pessoas estão conseguindo acessar o chat, valeu. Ali, ó, estão conseguindo ver, então, compartilhamento? Sim. Ótimo, que daí ali tem o meu e-mail, ó, tá bom? Então, os alunos que estão perdidaço, que entraram agora, tá? Daí vocês me mandam um e-mail lá, que a professora vai passar as coordenadas de como vocês vão ter que proceder para entrar em sincronia com os alunos que estão, né, em dia com as atividades,
Beleza? Então, anotem aí meu e-mail e daí me mandem lá. Para quem já conseguiu, para quem entrou aí na semana do dia 14, ou até mesmo no início da semana do dia 21, mesmo sendo a semana de provas, e conseguiu me mandar já o trabalho, né, e a prova, beleza, tá valendo, tá bom? Porque daí a professora vai lançar as notas, né, vai passar as notas para vocês, ou os gabaritos, e daí, quem foi mal, a professora vai passar uma atividade para recuperação de nota, tá? Então a gente vai conversando a respeito disso ao longo aí dessas semanas, tá bom? Professora, Oi, quem? é Vinícius aqui. Eu só queria saber aonde que você coloca as notas, tudo. É na pastinha do Ah, não, as notas eu não vou colocar público para todo mundo, tá? Vai estar no sistema, lançado no sistema para quem é do Mateus, para quem é da FATEC, né? Para quem é da Sim. FATEC vai estar no sistema. E para quem é da Van Gogh, eu vou passar lá para o pessoal da Van Gogh essa semana as notas e eles que vão publicar. Mas eu vou colocar na nossa pasta do Google Drive e no sistema Mateus o gabarito. Então, vocês já conseguem contabilizar quanto vocês tiraram, né? Tá bom? Tá. E daí vai estar as notas no sistema Mateus, para quem é da FATEC, até o final aí dessa semana. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei quem está com a mãozinha levantada. Tá. Oi, professora, boa noite. Oi, Bruno, pode falar, diga. Eu entrei essa semana, no dia 21, semana de prova, só para registrar, eu consegui realizar a avaliação, consegui dar uma olhada, quase todo o conteúdo já foi passado, tá? Consegui bem. A única coisa que eu não consegui fazer foi o trabalho, que é a redação lá no caso, né? De ciência do ambiente? Isso. Ah, tá. Não, peraí. Não, a redação é de outra, né? É de outra matéria. É de outra matéria. Mas dá para conseguir fazer sim. Tudo bem. Não, sem problemas. Eu vou, mas de qualquer maneira, é só mesmo para quem está perdidaço, assim, quem não entregou prova, quem não entregou trabalho, quem não entregou nada, ou quem está devendo algum trabalho, tá? Então, daí vocês me mandam um e-mail, tá? Para a gente poder alinhar tudo isso daí. E daí, quem entrou agora e está com dificuldade, né? Precisa de acesso a pasta com as videoaulas, com os conteúdos, me manda um e-mail lá também. Só, por favor, pessoal, não se esqueçam, eu peço encarecidamente. Gente, eu queria matar vocês. Vocês que eu digo de uma maneira geral, né? Mas assim, me mandava a prova por e-mail, mas assim, sem só o nome às vezes, né? Mas sem curso, sem o período que eu quero dizer, primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual período, né? A identificação da instituição, se é FATEC, se é Van Gogh, qual disciplina que é, se é metodologia científica, se é projeto integrador, se é ciência do ambiente, né? Porque eu dou várias disciplinas na faculdade, não é só essa. Então, eu preciso do maior número de informações quando vocês me mandam e-mails. Pode ser no assunto, pode ser no corpo do e-mail, mas se identifiquem, por favor, tá? Porque senão dificulta demais o nosso trabalho. A gente já está assim trabalhando no limite, né? Trabalhando como TI, eu tenho que postar material em todas as plataformas, né? Antigamente, quando era presencial, eu não precisava ter tantos slides ou materiais explicativos, porque a gente, né, tinha aula presencial, então era mais no quadro mesmo. Então, assim, eu peço para vocês, ajudem os profs, tá? A pelo menos se identificarem, para a gente poder atender vocês da melhor forma possível. Porque realmente, se vocês forem falar com os professores, não tem um professor que não passe madrugada trabalhando, final de semana trabalhando, ainda mais professor que não só dá aula, né, mas também trabalha, tipo, que nem eu, né, eu trabalho na indústria durante o dia inteiro, então é difícil para mim, eu faço os conteúdos, eu atendo aluno, tudo nas minhas horas vagas, é domingo, é sábado, eu não tenho horário.
Então, ajudem a prof com isso, pelo menos. Quando forem mandar e-mail, identifiquem-se, por favor, tá bom? Pessoal, então, como eu acabei de dizer, né? Só salientando, quem está com dificuldades, quem entrou agora e não entregou trabalhos, não fez prova, ou fez a prova, mas está devendo o trabalho, entre em contato comigo por e-mail, tá bom? As notas estarão disponíveis. Opa, meu Deus do céu. As notas estarão disponíveis no Sistema Mateus até o final dessa semana, e para o pessoal da Van Gogh também estará disponível, porque eu vou mandar, né, para os coordenadores e para o diretor da Van Gogh as notas, então eles vão publicar, tá bom? Mas até esse final de semana sai. Essa semana, então, colocarei daí na nossa pasta, nas nossas pastas, o gabarito das provas para vocês contabilizarem já a nota de vocês e terem uma noção, tá? Galera, vou dando início, então, ao conteúdo de hoje. Acho que, não sei se tem mais alguém com dúvida ou quer falar alguma coisa. Aproveitem esse momento antes de eu começar. Ô, professora. Oi, quem? Anderson aqui. Fala, Anderson. Então, eu entrei agora e não fiz nenhum trabalho, nenhuma prova. No caso, lá no meu acesso tem uma... Aí me manda um e-mail, Anderson, como a prof pediu. Me manda um e-mail explicando a situação, se identificando com nome, curso e instituição. Ah, bom, entendi, então. Você já me passou o e-mail agora? Tá aqui, ó, disponível aqui na tela, ó. Você tá vendo o compartilhamento de tela? Meu celular tá bugado, não tá mostrando, mas sai borrado, não tá visível, na verdade. Bom, eu não sei, gente. Tá ruim para todo mundo aí? Não, eu acho que deve ser meu celular. Deixa eu só fechar aqui rapidinho novamente. Sai e entra de novo, Anderson. Porque normalmente no celular é assim, é complicado. Pelo celular é complicado. E o celular é bem difícil, Anderson. Bem difícil mesmo. Pede meu e-mail para coordenação. Qualquer coisa. Ah, tá bom. Peço sim, tranquilo. Isso, pede meu e-mail lá, daí entra em contato comigo, sem problemas. É isso. Ou então caminha no grupo também, posso estar lá no grupo, tá bom? Obrigada, gente, por ajudar. Valeu. Eu que agradeço. Então, tá bom. Então, pessoal, acho que, né, sanamos a maioria das dúvidas. Qualquer coisa, espero que essa gravação funcione, né? E daí qualquer coisa vai ficar gravada essas instruções lá na nossa plataforma, nas nossas plataformas, né? Pessoal, a aula passada a gente tinha finalizado, né, a parte de introdução à metodologia científica, com as etapas de elaboração de um trabalho acadêmico, né? Ou qualquer trabalho científico, de cunho científico que vocês venham a desenvolver. Então, a gente finalizou a aula passada mostrando as etapas básicas da elaboração de um trabalho, em que há a delimitação do tema, a observação da problemática envolvida com o tema, em que também deve-se colocar os objetivos, né, ao apresentar o objetivo da pesquisa, tá? O que se propõe a fazer com essa pesquisa, ou a partir dessa pesquisa, né? Então, a gente trabalhou alguns conceitos sobre a formação de hipóteses, né, ou ideias, ou possíveis ideias de soluções para a problemática evidenciada, ou então a gente também falou dessas hipóteses que podem vir a trazer não só soluções, mas como também possíveis explicações para o que está sendo abordado num tema de um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa. Oi, Thaís, diga. A senhora vai fazer a correção da prova com a gente ou não? Não. Tá bom? Porque tem o gabarito, daí eu vou passar o gabarito lá no sistema, porque assim, Thaís, é muita perda de tempo, a gente não tem muito tempo, olha só, a gente começou a aula 8h30 praticamente, 9h30, né? Então, eu preciso dar conteúdo para vocês,
E a prova, ela vai ter daí o gabarito, de quem tiver dúvida pode me mandar e-mail, não tem problema nenhum, tá bom? Porque não é uma prova de matemática, de física, né? Era uma prova aplicada às teorias e conceitos já colocados, né? Nas aulas e nos conteúdos. Mas, assim, já vou adiantando para vocês, corrigi bastante prova já, tá? Eu só não corrigi, vou ser bem sincera, eu só tenho que corrigir agora prova de gente que não se identificou, porque a maioria já está tudo corrigido, tá? Então, essa semana aí já sai as notas de quem fez. Beleza? Mais alguma dúvida, Thaís? Não, só isso mesmo, professora. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Ai, tá. Eu vou mudar o slide aqui, me avisa se vocês não conseguirem visualizar a mudança de slide, porque às vezes dá esse bug também, né? Daí eu tenho que sair e voltar. Ai, que inferno. Conseguiram ver a mudança? Sim, mudou. Beleza. Mudou, Não, aqui não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo nada? Não. Tem que sair e voltar, então. Não, nada. A tela é tipos de trabalho, né, Pro? Isso, tipos de trabalhos. Daí eu já andei e agora tá tipos de trabalhos e os tipos de trabalhos indicados. Não, para mim não tem nada. Só mesmo Tá. seu rostinho assim embaixo no rodapé. Eu vou fazer o seguinte, saio, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Se vocês não conseguirem, daí o problema é com vocês têm que sair e entrar na sala de novo. Tá, combinado. Tá bom. A senhora fez? Está carregando. Para mim Pronto. está aparecendo, professora. Agora foi. Obrigada, Pro. De nada. Então, tá bom. Bom, pessoal, aí, depois de falar, né, sobre toda a parte de etapas de elaboração de trabalhos, para quem não está ligado, metodologia da pesquisa científica vai trabalhar com vocês os conceitos e métodos para elaboração de trabalhos acadêmicos ou científicos. Tá? Então, quais as etapas para elaboração de um trabalho? Porque quando a gente fala em elaborar trabalho, parece uma coisa, não, eu fiz isso na escola, é só você pegar lá os textos, né, grifar os mais importantes, ou agora que é Ctrl+C, Ctrl+V, das partes mais importantes dos textos que eu achar na internet, e colocar no trabalho. Né? Então, a gente tem essa visão de que trabalho científico ou trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa é isso, é você, né, simplesmente fazer um resumo de Ctrl+C, Ctrl+V dos conteúdos para apresentar e pronto, acabou. Mas um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ele é muito além disso, né? Não é mais trabalhinho de escola que a gente ficava só copiando os textos que a gente via por aí. Né? Inclusive, resumos não são mais como a gente fazia, que era, ou quando a gente costuma fazer, né? Vou resumir um texto, vou lá e copio as principais partes. Não é assim que se faz resumo para um trabalho, né? É um trabalho científico, né? Então, a professora vai explicar tudo isso. Para a gente falar de trabalhos científicos, eu preciso apresentar para vocês quais são os tipos de trabalhos que vocês vão se deparar aí ao longo da carreira acadêmica de vocês, pelo menos carreira essa até a graduação, quem quiser continuar daí, né, tem pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado e afins, né? Mas ao longo aí do curso de vocês vão se deparar com esses tipos de trabalhos que os professores costumam aí solicitar, né? Então, o professor pede resumos, pedem resenhas, fichamentos, projeto, vocês têm até, inclusive, uma disciplina chamada projeto integrador, em que vocês têm que desenvolver um projeto, né? Relatórios também são tipos de trabalhos que vocês vão ter que, mais para frente, elaborar.
Trabalhos acadêmicos de pesquisa, quando o professor pede um tema e pede para vocês pesquisarem alguma coisa, né? Artigos científicos, que são tipos de trabalhos mais específicos, inclusive a gente vai ter uma aula falando sobre eles, e daí tem o trabalho de conclusão de curso, o temido, né, que é no final aí do curso de vocês vão ter que apresentar um trabalho de pesquisa científica chamado TCC, ou trabalho de conclusão de curso, né? Vamos começar, pessoal, pelo resumo e resenha. Né, que resenha nada mais é que um tipo de resumo. Vamos começar por esses tipos de trabalhos. Pessoal, muitas vezes os professores, né, vocês se deparam assim com requerimentos de disciplinas pedindo aí para que vocês façam resumos, né, de conteúdos, resumos de capítulos de livros, e assim, resumos de temas, e assim por diante, né? Bom, de acordo com a ABNT, o resumo nada mais é do que buscar apresentar de forma sintetizada, ou seja, de forma mais enxuta, todos os pontos relevantes de um determinado documento, seja ele um capítulo, um livro, um artigo científico, uma reportagem, um documentário, um manual técnico, né? Lembra que a gente já falou de conceito de documento. O que é documento? É todo aquele texto, ou um filme, ou uma produção, seja artística ou científica, que foi publicada, né? Que foi publicada e catalogada. No caso de documentos científicos, seriam esses, então, livros, artigos, manuais, né? E dentre outros. Bom, quando você quer fazer um resumo de um capítulo, ou um resumo de um livro, ou de um artigo, né? Você deve, então, sintetizar esse texto, tá? E esses textos, eles podem, né, então, eles devem apresentar as principais partes, ou as partes mais relevantes. O que, de fato, importa para que esse texto tenha coerência, né, tenha sentido, e que fique apresentado de forma objetiva. De acordo com a literatura, um bom resumo representa 30% a 40% do texto original. Então, digamos aí, que a gente tenha um capítulo de 100 páginas, um bom resumo apresentaria aí 30 páginas desse capítulo, né? Obviamente que, quando a gente fala de alguns tipos de resumos, a gente não tem esse percentual, a gente apresenta resumos ainda mais sintetizados, né? Como alguns resumos que a gente pede, às vezes, em sala de aula, né, para alguma atividade em questão, em que a gente pede, 30 linhas de resumo, 20 linhas, né? Então, são resumos ainda mais sintetizados. Por isso que os resumos, eles são divididos em 3 tipos, tá? A gente tem o resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo. A gente já vai falar deles já já. Bom, o resumo, pessoal, como eu disse, sintetiza essas informações, né? E apesar de ser um texto que você está escrevendo, um resumo, seja ele crítico, como resenha, em que você põe a sua argumentação, e apesar de ser um texto opinativo, ou até mesmo resumos indicativos e informativos, em que você vai sintetizar o conteúdo, jamais você escreve um resumo científico, ou formal, ou acadêmico, utilizando a primeira pessoa. Ou seja, por exemplo, eu estou escrevendo um trabalho, né, um resumo. E daí eu tenho que colocar nesse resumo crítico uma parte que refere-se à minha opinião sobre determinado assunto. Aí eu vou lá e escrevo, na minha opinião, eu penso que, eu acredito, concluo que, eu realizei a pesquisa. Isso é primeira pessoa, eu e nós, né? Então, nós concluímos que, nós realizamos. A gente não utiliza esse tipo de escrita, tá? Não é interessante e não é bem visto e bem apresentável para um trabalho científico ser abordado em primeira pessoa. Por isso que deve-se redigir textos de resumos em formato de linguagem impessoal, utilizando sempre o texto na terceira pessoa. Por exemplo, a partir deste trabalho foi possível concluir que blá, 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 né? Então, você utilizou o formato impessoal.
Ou ainda, para este trabalho, foram utilizadas algumas técnicas experimentais, blá, 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 blá. Vejam que você não colocou na primeira pessoa, né? Se fosse primeira pessoa, estaria, neste trabalho eu realizei, nós realizamos, né? Então, isso corta. Aprendam desde já que trabalhos acadêmicos e de cunho científico, principalmente, não se escreve em primeira pessoa, belezinha? Vamos lá, então, aos tipos de resumo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, manda chat quem pode ou levanta a mãozinha quem não tem chat, tá bom? No resumo indicativo, galera, que é o primeiro tipo de resumo que eu venho apresentar para vocês, como o próprio nome diz, né? É um resumo que é apenas descritivo e ele indica apenas os pontos principais do documento, né? Então, de modo geral, né, ela não dispensa a consulta ao documento original, ou seja, você lê aquele resumo, mas aquele resumo ele é vago. Você, para ter mais informação, você tem que ir atrás do documento original para conhecer mais sobre aquele assunto. Né? Então, um resumo indicativo, ele apenas traz de maneira bem sintetizada os pontos principais do documento que está sendo resumido. Isso é uma definição da ABNT, tá bom? Com relação ao resumo indicativo. Vamos dar alguns exemplos aí de aplicações de resumos indicativos. Nós temos, por exemplo, as sinopses de filmes, né? Então, poxa, o filme tem lá 2 horas, mas, putz, a sinopse ou o trailer tem, tipo, 3 minutos, ou a sinopse 10 linhas, né? Então, não retrata aquele resumo, né, encorpado, que engloba várias etapas daquele documento, que apresenta, né, várias etapas do documento, mas apenas um resumo bem sintetizado, né, que aborda, então, as questões principais daquele documento. Então, uma sinopse é um tipo de resumo indicativo. Vocês conseguem fazer esse paralelo aí com as sinopses de livros, até de livros, né? No final vem um resumo, né, indicativo do livro que você está lendo, ou então, como eu disse, de filmes, né? O trailer, eu joguei aí para uma parte mais visual para vocês fazerem esse paralelo, essa analogia de um filme e de um trailer, né? Que não é bem um resumo. Às vezes, inclusive, tem trailer que é tão mal resumido que você não entende nada, né? Então, você, de fato, você tem que consultar a obra original para saber se aquele conteúdo é de interesse ou não, né? Deixa eu ver, parece que tem gente aqui levantando mãozinha. Oi, Luiz, diga. Professora, Oi. Por exemplo, a senhora falou dos filmes. Uhum. Aquele, quando a gente lê o nome do filme e escrito embaixo, informações, que diz ali, conta um pedaço do filme, aquilo ali pode ser considerado um resumo, por exemplo? Nossa, aquilo nem resumo serve, gente. Aquilo nem para ser resumo serve, mas, né, fazendo um paralelo aí, poderíamos interpretar dessa maneira, né, que aquele descritivo ali básico, seria um resumo indicativo da obra, né, tá bom? Pode fazer esse paralelo, sim. Por isso que eu coloquei aí, até fiz o paralelo com o trailer, né? Para a gente ter uma referência. Beleza, Luiz? Beleza, professor. Mas pode usar essa analogia, sim. É isso, tá? Quando a gente fala de filme, é um pouco complicado, né? Porque a gente vê os resumos tão mal feitos que, puxa, é muito mal feito. Mas, de maneira geral, o resumo indicativo, ele é basicamente só para trazer sobre o que se trata determinado documento, né? O que se trata? Só, ponto, acabou, né? Já um resumo mais informativo, que é o próximo tipo de resumo, ele traz um pouco mais de detalhes. Então, ele traz um pouco da metodologia, dos resultados, da conclusão, né? Então, apresentam outras etapas, né, do documento, que daí dão mais robustez, mais conteúdo àquele resumo. Tá bom? Mas pode usar esse exemplo aí do trailer, do filme, né, da descrição do filme, para entender como é aplicado um resumo indicativo.
Outra aplicação para resumos indicativos, olha lá, pessoal, para introduções. Olha só que coisa. Introduções de trabalhos. É verdade. Quando você faz a introdução de um trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que apresentar de forma objetiva breves resumos de diferentes bibliografias e compor um texto que apresente a objetividade do desenvolvimento do seu trabalho, ou o que você quer apresentar no seu trabalho, de uma maneira, né, mais simples. Então, o resumo indicativo é como se você fizesse pequenos resumos de trechos de livros ou de artigos, de manuais, né, de várias referências diferentes, você fizesse esses resuminhos e juntasse num texto inteiro. Né? E isso, então, se transformaria em vários resuminhos indicativos, transformando aí num texto. Isso a gente usa muito essa técnica de utilizar resumos indicativos para compor, então, introduções de trabalhos acadêmicos ou introduções de trabalhos de pesquisa, ok? Outro exemplo seriam avaliações literárias para publicação, né? Então, aquilo que eu falei de um livro, por exemplo, né? Então, você tem o livro e nesse livro você tem, às vezes, a descrição do conteúdo, né? O resuminho do conteúdo desse livro, né? Então, você tem aí esses tipos de aplicações, esses exemplos, né? De aplicação do resumo indicativo, tá? Mais para frente, a gente tem aí o resumo informativo, que é o segundo tipo de resumo. O resumo informativo tem como principal função, então, a informação, né? O leitor, né? O leitor do resumo, ele tem que encontrar os objetivos ou finalidades daquele resumo, tem que encontrar um pouquinho da metodologia, dos resultados e conclusões do documento, né? Então, quais são os exemplos de aplicação? Quais são os exemplos de aplicação de resumos informativos? Por exemplo, revisões bibliográficas ou fundamentações teóricas. Quando você está escrevendo um trabalho acadêmico, você tem o capítulo chamado desenvolvimento de trabalho, né? Então, você tem, todo trabalho acadêmico tem 3 etapas básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Certo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Bem louca eu. Bom, dessas três etapas de um trabalho de pesquisa, né? Você tem o segundo, que é chamado de desenvolvimento, que é onde você vai discorrer com mais detalhes sobre o tema que está sendo abordado no seu trabalho. Como que você faz para escrever os textos? Ora, ninguém nasceu sabendo. Todo trabalho de pesquisa ele deve ser embasado teoricamente ou cientificamente em trabalhos ou artigos que já foram publicados. Ou seja, quando você afirma alguma coisa em que o que você está digitando lá no desenvolvimento, não é porque saiu da sua cabeça, você aprendeu isso em algum lugar e você tem que reafirmar e comprovar o que você está escrevendo lá no desenvolvimento do seu trabalho. E como que você comprova? Utilizando referências bibliográficas, livros, artigos científicos, manuais técnicos, TCCs, dissertações, teses, né? Então, você se utiliza de embasamento teórico para escrever a parte do desenvolvimento do teu trabalho, certo? E quando você utiliza dessas referências, o que você tem que fazer? Você tem que fazer resumos do que você está lendo, do que você está aprendendo, do que você está buscando de conhecimento para colocar no desenvolvimento do seu trabalho, certo? Então, aqui é onde você aplica o resumo informativo, em que dessas referências você não pode simplesmente fazer um descritivo, que nem um descritivo de filme, né? Que eu e o Luiz ali comentamos. Não, você vai ter que escrever um pouco mais, explicar um pouco mais todo o desenvolvimento desse documento que você está utilizando como referência, ok? Então,
né? O resumo informativo, ele também pode aparecer nos resumos de trabalhos acadêmicos. Eu não sei se vocês já estão utilizando o modelo de apresentação e elaboração de projeto lá na aula de projeto integrador de vocês. Existe um modelo, né, disponibilizado para vocês utilizarem, que está dentro do formato da ABNT. A ABNT, ela traz, né, os elementos textuais que devem estar contidos nesse trabalho, como a introdução, desenvolvimento e conclusão. Fora esses itens, a ABNT também exige capa, folha de rosto, sumário, a lista de referências bibliográficas, né, lista de figuras, lista de tabelas, lista de siglas, agradecimentos, algumas coisas são opcionais. E dentre esses elementos tem o tal do resumo, que antecede, é um elemento pré-textual que antecede a introdução do trabalho, né? Então, esse resumo não é o resumo do tema. Esse resumo é o resumo do teu trabalho. Ou seja, quando você terminou o teu trabalho, é que você vai escrever o resumo dele. Ele é por último que se faz, né? Então, o resumo do teu trabalho deve ser um resumo informativo. Ou seja, lá no resumo do trabalho, você tem que dizer qual é o objetivo do teu trabalho, escrever um pouquinho da metodologia utilizada, resumir um pouquinho lá do desenvolvimento e apresentar os resultados e conclusões. Tudo de maneira resumida. Mas, então, não deixa de ser um resumo informativo, porque traz todos esses elementos para compor esse texto, né, resumido. Ok? Então, quando vocês estiverem fazendo trabalhos acadêmicos em que há o elemento pré-textual que antecede a introdução, chamado resumo, lembrem-se que é a última coisa que você faz, porque é o resumo inerente ao seu trabalho e não ao tema como um todo, tá? Outro tipo de resumo que é informativo são os resumos jornalísticos. Né? Então, quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê uma reportagem numa revista, né? Não digo científica, mas uma revista, você está vendo uma revista de ciências ou uma revista de ciências é diferente de revista científica, tá? Revista de ciências é tipo super interessante da vida. Né? E revista científica, uma revista especializada com artigos científicos de determinada área de atuação, tá? São coisas diferentes. Então, às vezes você está vendo lá uma revista de ciências, ou está vendo uma revista qualquer, uma Veja da Vida, Época da Vida, e vem ali umas reportagens, né? Com resumos sobre determinados temas e assuntos, contanto que eles chegam a colocar, dependendo da revista, por isso que a gente tem que prestar atenção. Dependendo da revista, traz a referência utilizada. Putz, essa revista tem credibilidade, legal. Ela fez os resumos, trouxe a notícia e ainda trouxe a referência utilizada. Né? Da onde se embasou para tirar aquelas informações. Agora, uma revista que não traz as referências, não podemos dar muitas credibilidades. Por isso que a utilização de referencial teórico é importante. Tá? Para que o que você está afirmando seja creditado. Então, os resumos jornalísticos, eles também apresentam aí um cunho, né, voltado para um texto de cunho de informação, ou seja, de resumo informativo, né? Então, um resumo jornalístico de uma revista e tal, traz aí elementos sintetizados, né, elementos principais de referenciais que eles utilizaram para compor aquela notícia, tá bom? Então, também é um exemplo de aplicação. Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo bem ou tá todo mundo dormindo? Jesus, professor. Estou aqui ouvindo. Estamos vivos. Amei, amei. Vini, fala, Vini, querido. Você levantou a mãozinha aí. Vivo. Fala, Vinícius. Professora, você está colocando os slides?
Sim, os slides estão disponíveis no Matheus e disponíveis lá na nossa pasta do Google Drive. Eu só não consegui ainda colocar no OneDrive por causa do pau aí que deu no Teams, né? Oi, Vini, Era diga. isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar sobre os slides. Você vai colocar esses slides aí já no Google Drive? Já Tá sempre lá, gente. Tá sempre lá antes das nossas aulas, tá bom? Pode ficar susto. Tá lá. Beijo. Que mais? Temos para falar? Ah, vamos continuar. Agora a gente tem para falar da tal da resenha, né? A resenha, pessoal, ela é nada mais, nada menos do que um tipo de resumo. Eu acho que já deve ter tido algum professor aí que pediu resenha, um resumo crítico para vocês. Inclusive fui eu, né? Em Ciências do Ambiente, né? Que eu pedi uma resenha crítica sobre determinado tema. Olha eu, né? Pedindo os negócios sem antes saber que a professora de metodologia não tinha dado essa matéria ainda. Olha que lazarenta. Mas vocês conseguiram, tá? Eu só queria dizer que eu li as redações de Ciências do Ambiente, para quem faz essa disciplina comigo, tá? Nossa, várias redações maravilhosas, né? Mas a professora fez ali algumas observações para alguns, né, que precisavam melhorar um pouquinho o texto. Mas, de qualquer maneira, vocês já devem ter visto resenha ou resumo crítico alguma vez na vida de vocês, né? Se não viram, devem ter visto e não se ligaram que era um resumo crítico ou uma resenha. Bom, isso é a mesma coisa, tá? Então, a resenha nada mais é que um resumo, porém crítico. O que é o resumo crítico? O resumo informativo e o resumo descritivo, eles não são resumos em que a gente pode expressar a nossa argumentação e o nosso ponto de vista, tá? Os resumos descritivos e informativos são resumos em que simplesmente a gente resume o que a gente leu ou o que a gente viu, mas a gente não pode opinar. Digamos, por exemplo, que vocês, né, são, por exemplo, a favor da regulamentação das drogas, por exemplo. Olha que tabu, olha que chabu. Aí vocês leem um texto contraditório ao que vocês pensam, ao que vocês alegam, né, se inclinar. Aí vocês leem aquilo e acham absurdo, não sei o quê, mas não interessa. Não é isso. Se vocês acham absurdo, se não acham, se concordam ou deixam de discordar, deixam de concordar, né? O resumo, tanto descritivo quanto informativo, você simplesmente vai pegar aquele texto, indiferente do seu emocional ou da sua racionalidade em cima daquele texto que você está lendo, e vai simplesmente transcrever de forma, né, que mostre a opinião daquele autor que você leu, do autor original, né, sem colocar nenhum tipo de argumentação comprobatória a respeito da sua opinião, sem colocar nenhum ponto de vista, né, sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, se vocês forem, por exemplo, a favor, né, desse tema da regulamentação das drogas, vocês teriam de, sim, buscar também informações a respeito, com opiniões contrárias e teorias contrárias a essa, para poder, né, fazer esse texto sem colocar a sua opinião. Deu para entender? Então, resumindo, resumo informativo e resumo descritivo sem opinião, apenas sintetizar o que foi lido. Resenha ou resumo crítico vai fazer um resumo do... Só um minutinho, deixa eu só concluir. Levanta a mãozinha, qualquer coisa. Resumo crítico ou resenha, você vai fazer o resumo daquilo que você leu e ainda acrescentar argumentações e opiniões. Deu para entender? Agora sim, dúvidas? Então, professora, por exemplo, se lá no negócio do autor do que você falou das drogas, ele falasse, eu acho que, um exemplo, a legalização das drogas
não deveria acontecer, não deveria legalizar as drogas. Aí eu coloco lá no resumo. Na opinião do autor, na opinião do autor, Doutor as drogas não deveriam ser legalizadas. É isso? Sim, mas aí tem toda uma argumentação que você tem que resumir, né, em cima disso. Mas sim, é isso. Professora, e Oi? se for Oi, como no Léo. caso... Oi, é que eu não tô conseguindo usar a mãozinha aqui. Ah, tá bom. Eu vendo aqui se tem uma parte ali que tem a nossa argumentação a respeito, né? Mas eu percebo que sei lá, vamos usar um exemplo bem básico aqui. O cara, na hora de escrever, ele apresentou, sei lá, uma inclinação política de direita. Aí eu vendo a argumentação dele, ele se contradiz não levando em conta tal coisa, trazendo um pensamento diferente, respeitando a questão de ser opinativo, né? Ou eu tenho que, tipo, concordar com ele e apresentar uma argumentação aí? Não. Se você estiver fazendo um resumo crítico, digamos assim, vamos usar esse. Eu não gosto muito desse exemplo aí, porque exemplos políticos nunca são muito bons, né, para a gente usar em sala de aula. Mas ok, vamos usar esse teu exemplo aí, Léo. Digamos que você lê um texto inclinado a opiniões, conceitos e ideias, né, direitistas, digamos. Mas a sua opinião, né, é contrária. Digamos que inclinado para um lado mais esquerdista. Estou dando um exemplo, né? Você, se for fazer um texto opinativo, ou seja, uma resenha crítica, um resumo crítico, em cima desse texto direitista, você, como esquerdista, pode opinar trazendo argumentações, tá? Mas, se for apenas um resumo informativo ou descritivo, sua opinião não deve ser colocada. Apenas deve ser feito o resumo conforme o autor colocou. Entendeu, Léo? Entendi. Tá, ótimo. Beleza. Então, gente, resumindo, resumo, tanto descritivo quanto informativo, você só vai resumir o que o autor daquele documento, daquele texto, né, colocou e como ele se posiciona. Um resumo crítico, uma resenha, você vai trazer, além desse resumo, né, além de trazer o resumo sobre o que o autor, como o autor se coloca, você também vai trazer a sua argumentação e opinião. Só deixando uma coisa bem clara aqui, tá, pessoal? Opinião e argumentação. Existem, tá, diferenças entre esses dois termos. Opinião não é o mesmo que argumentação. Você opinar alguma coisa é você simplesmente trazer à tona, numa discussão ou num texto, aquilo que você pensa ou acredita. Ponto. Argumentação. Argumentação, você não apenas opina, você traz aquilo que você pensa, porém argumentando ou trazendo referências para fortalecer aquilo que você está tentando defender. Entenderam, gente? A diferença? Por favor, se tiverem dúvidas, levanta a mãozinha e eu falo agora. Ou cale-se para sempre. Ô, Pro, dá para a senhora repetir, por gentileza, sobre argumentação? E opinião? Isso. Tá. Opinião e argumento são duas coisas diferentes, inclusive postas em dicionário. De uma maneira que vocês entendam, opinião é algo que você coloca, algo que você pensa e ou acredita, e você coloca ali de uma forma, né? Seja de texto ou de uma discussão. Isso é opinião. Você está expondo a sua opinião, você está expondo o que você pensa, o que você acredita. Ponto, acabou. Argumento é diferente.
Argumento, você traz a sua opinião, porém argumentando, trazendo embasamento teórico, trazendo embasamento científico, comprovações de que aquilo que você está afirmando, de que aquilo que você está defendendo, né, tem sim algum embasamento científico para comprovar a veracidade. Entendeu? Professora. Ok. Só para ver se eu entendi, eu posso trazer um exemplo? Pode, claro, Vinícius, fale. Ó, então, a opinião, por exemplo, alguém chega, duas pessoas estão debatendo e uma pessoa fala que para ela não é crime matar, matar não é um crime. Para ela, assim, matar não deveria ser um crime. Tá. E a outra, ela opina dizendo que não, que para ela matar é um crime. Tá. Isso seriam opiniões opostas. Opiniões opostas. Isso agora, não é argumentação, só opiniões. Legal. Agora, a argumentação seria, se, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, para mim matar não é um crime. Aí eu falo, aí a outra pessoa responde, não, mas para mim matar é um crime porque conforme está descrito na lei tal, é um crime, ponto. Não tem como discutir isso. Até tem, daí as colocações da lei, entendeu? Mas daí quem se embasou e argumentou trazendo a referência, que no caso é a lei, né? Não tem mais o que falar. Certo. Ah, maravilha, então entendi. Não tem o que falar. Aí sim abre o quê? Debates para discutir se essa lei é válida, é interessante, não é, né? Logicamente que eu só estou dando exemplo, tá, gente? Que eu não estou falando aqui, não é crime, pelo amor de Deus, não é crime. Mas foi só um exemplo, né? Aí que o Vinícius trouxe. O argumento, ele não coloca também um ponto final, né, na discussão. Querendo, é isso, exato. Porque o que acontece? O argumento... pessoal, por favor, para quem não está falando, você pode desligar o microfone? Deixa eu... Mutei todo mundo, assim fica mais fácil. Então, Vini, como eu estava falando, né? A questão da argumentação que você trouxe, né, esse exemplo, foi bem colocado, porque daí, né, quem trouxe, né, para discussão uma comprovação, seja em cima de uma referência, né, de um referencial teórico, seja ela uma lei, uma portaria, um estudo científico, né, você daí abre discussões para chegar num consenso, né, do que é interessante, do que não é interessante, do que é verdade e do que não é, né? Vamos falar aqui uma coisa que é séria, né? Quando a gente fala em verdade, o que é verdade em meio a tantas coisas falsas, né? Verdade é aquilo que é comprovado. A gente viu isso no início da nossa disciplina quando a gente falava de ciência, né? Então, a ciência, ela busca a verdade sobre determinados assuntos e aspectos. Logicamente que existem situações em que a verdade ela é única. Não tem espaço para debates, porque existem fatos que comprovam aquela situação e aquela verdade é única. Como, por exemplo, a questão da Terra plana, né? Então, a Terra é redonda, gente. Isso já foi comprovado há muito tempo atrás, centenas de anos atrás. A gente tem comprovações, né? E, por favor, não tem mais espaço para nenhum tipo de... Agora, sim, opinião de terraplanista. Não tem. Não tem nem argumentação, porque não tem nem embasamento teórico científico que comprove que a Terra é plana. Sacou, Vini? Sim, professora, entendi. Beleza. Mas alguém quer falar alguma coisa, dar algum exemplo? Não? Então tá bom. Pessoal, então, né, para fechar aqui, o resumo crítico, ele é, então, um resumo redigido, né,
através de uma análise crítica de argumentos colocados nos textos, né? Então, é feita uma análise, é colocada argumentações e opiniões. Bom, a gente, de acordo com a ABNT, um resumo crítico, ele geralmente é redigido por especialistas em análises críticas, né, de textos. Mas, até eu coloquei o que está escrito na BNT mesmo, que os docentes, nós do ensino superior, né, a gente já começa a solicitar esse gênero textual a vocês, acadêmicos, com o intuito justamente de melhorar a capacidade intelectual, né, de observação, de avaliação e argumentação, né, de assuntos, e também de forma que vocês possam, né, aprender a argumentar em cima de determinados fatos ou de determinados assuntos. Meu Deus, só tô sem bateria, peraí. Pronto. Desculpa, gente. Ok? Então, a resenha, ela é uma ferramenta utilizada para a elaboração de textos. Pessoal, prestem muito atenção nisso, que eu vou falar agora. Resumo e resenha, seja resumo descritivo, resumo informativo ou a tal da resenha, o resumo crítico, são 3 tipos de textos ou 3 ferramentas que nós utilizamos, superutilizamos imensamente para elaboração de trabalhos e pesquisa. Então, são ferramentas textuais, ou seja, de redação, que nós utilizamos, nós, que eu digo, pesquisadores, estudantes, né? Nós utilizamos como ferramenta para elaboração de textos de trabalhos. Então, se você fizer bem uma observação de um trabalho acadêmico, em que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você começa a perceber que o que é a introdução de um trabalho? Poxa, a introdução de um trabalho eu tenho que fazer alguns resuminhos, né, de referências para dar um embasamento ali do que eu pretendo apresentar no meu trabalho. Então, o que é uma introdução de um trabalho? É um resumo indicativo, né? Um resumo descritivo, não, um resumo indicativo de várias fontes bibliográficas. E, né, da apresentação do objetivo do meu trabalho. Muito bem. O que é o desenvolvimento do trabalho? Ora, o desenvolvimento do trabalho nada mais é do que um texto redigido utilizando a ferramenta ou recurso de textos resumidos. No caso, resumos mais informativos, né? E o que é a conclusão, gente? Vamos lá. O que é a conclusão? Participem. Os resultados que você conseguiu com a pesquisa. Isso mesmo, Léo. Mas qual é a ferramenta que a gente usa para escrever uma conclusão? Resumo informativo, resumo indicativo ou um resumo crítico? Seria o informativo? Também. Crítico, professora. Quem falou? Paulo. Oi, Paulo. Oi, professora. Tô sem bom? chat. Porra, tá quieto aí, comendo quieto hoje, homem? Não, tô sem chat, tô todo desligado aqui. Puta merda, você também tá com problema? Tá no PC ou tá no celular? Não, tô no PC, mas tá desabilitado. Tá ruim, né, velho? Tá todo desabilitado aí. Tá bem ruim. Eu consegui entrar só tarde da noite na aula. E vamos aí. Paulo, é isso mesmo, carinha. Mas é o tal negócio. Conclusão de trabalho, gente, o que vocês têm que fazer na conclusão de um trabalho? Vocês têm que, além de dar o fechamento, vocês têm que fazer um resumo crítico do trabalho de vocês. Se vocês alcançaram os objetivos que vocês se propuseram a fazer, né, que vocês colocaram no início do trabalho, se vocês alcançaram esses objetivos, se os objetivos foram alcançados com êxito, se sim, por quê? Se não, por quê? Né? Trazer as argumentações de modo que a conclusão seja construída como um texto,
em formato de resumo crítico ou resenha, trazendo, então, informações, né, e críticas ou argumentações de forma que esse texto de conclusão do trabalho incite a pessoa que está lendo a comprar o meu projeto, o meu trabalho, a determinar a partir daquela conclusão, né, que o trabalho foi bem desenvolvido, foi interessante. Então, é na conclusão que você, de forma geral, resume todos os resultados ou desenvolvimento do seu trabalho e argumenta em cima para vender o seu peixe, né? Então, a conclusão de um trabalho, gente, nada mais é do que uma resenha crítica de todo o seu trabalho. Beleza? Então, vejam como é importante você conhecer os conceitos sobre a elaboração de resumos, né? Porque essas ferramentas vocês utilizam para a elaboração de qualquer tipo de texto de trabalhos acadêmicos, né? Então, pessoal, eu só quero finalizar aqui dizendo que resumos, pessoal, 3 lembretes. Resumo, não se escreve em primeira pessoa, né? Então, vocês utilizam sempre formato impessoal, né? Então, foi realizado, conclui-se que é possível, a partir desse trabalho, chegar à conclusão, blá, 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 blá. Né? Para esse trabalho foram experimentados ou foram utilizadas algumas técnicas, blá, 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 blá. Né? Então, de forma impessoal, você redige o texto. Segundo ponto, resumo, pessoal, não é mais copiar e colar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não é mais isso, né? Então, resumo é você ler, tá? Ler, absorver aquilo que o autor apresentou e escrever, transcrever com as suas palavras aquilo que foi dito. Caso contrário, se for Ctrl+C, Ctrl+V, é plágio, né? Ai, professora, então quer dizer que eu vou ter que... Eu não posso copiar uma frase do que foi, de onde eu pesquisei, da minha fonte bibliográfica. Eu posso copiar um parágrafo, uma frase. Claro que pode, meu anjo, pode. Existe uma técnica para isso, porém não deve ser feita sempre dentro de um trabalho, porque senão isso não traz credibilidade ao autor do trabalho, ou seja, mostra que o autor é incapaz de resumir os textos, né? Então, quando você resume, né, os textos para colocar no seu trabalho, você vai fazer um resumo a partir do que você aprendeu daquilo que você leu, né? Então é engraçado até, né? E mesmo assim você tem que referenciar, você tem que dizer de onde você tirou aquilo. É engraçado porque os alunos às vezes vêm assim para mim: ai, professora, mas eu tirei isso da minha cabeça. Então, eu sei que é da sua cabeça, porque a gente aprende muita coisa ao longo da vida. Mas não foi a gente que inventou, né? Não é só a gente que pensa, existem fontes para comprovar, às vezes, esses nossos argumentos, essas nossas, as coisas que a gente tem na nossa cabeça, né? Então, eu pedi para vocês escreverem um texto, né, na disciplina de Ciências do Ambiente, e eu pedi um referencial teórico, e eu pedi de propósito, para vocês colocarem lá o link da onde vocês tiraram, de onde vocês pesquisaram. E eu não liguei muito para quem fez um resumo meio Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente não tinha tido essa aula ainda, né? Mas o que deu para perceber é que algumas pessoas comentavam, né? Não, eu escrevi o texto embasado aí no que eu sei. Bom, ok, tudo bem, você está dizendo, mas... você tem que comprovar isso, principalmente quando você traz dados, né? Dados quantitativos, né? Dados qualitativos. Quando você traz dados, né, numéricos, principalmente, né, percentuais e faixas, né, de operações, alguma coisa assim, você tem que trazer mas de onde você tirou esse número, né? De onde que veio? Então, isso é você trazer a fonte bibliográfica, né? Então, para as argumentações, você faz o mesmo. Você traz uma fonte de referência para delimitar a credibilidade daquilo que você está escrevendo, né? Então,
Esse seria o segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto é não utilizar a primeira pessoa nos textos, né, de resumos. Os resumos devem ser escritos por meio, né, da interpretação e da colocação própria do autor, ou seja, de vocês leem o texto e escrevem, transcrevem com as suas palavras aquilo que foi dito e referenciam, ou seja, da onde vocês tiraram, né? Isso aparece na ferramenta de resumos. E até o terceiro ponto é que essas ferramentas, então, os resumos, seja ele informativo, descritivo, indicativo ou crítico, são, então, como vocês viram agora, ferramentas para a gente utilizar na elaboração de textos de trabalhos acadêmicos e de pesquisa, tá bom? Pessoal, aula que vem a gente vai falar de elementos textuais, em que eu vou apresentar para vocês todos os elementos que compõem um trabalho acadêmico, desde a capa lá até o índice lá no final, tá? E a gente vai falar dos mais importantes, principalmente daqueles que são obrigatórios. Beleza, galera? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa agora? Professor, Oi, fala, Mauricélio. tá tudo ok. Então, tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Dar algum exemplo? Fazer uma observação? Oi, Anderson. Pessoal, Diga, querido. sobre a parte da conclusão, eu estava refletindo uma coisa. A conclusão também, se a gente for analisar no detalhe, ela é uma solução, né? Nós pegar algo para solucionar, tipo algo de um contexto, de todo um contexto. Exato. Um exemplo normalmente, se estiver falando de um problema, no final do texto, é colocado um problema, uma solução sólida, tipo um projeto, uma lei, alguma coisa. Sim. E, Então, exato, Anderson, seu raciocínio não está errado. É isso mesmo, né? Até foi engraçado você comentar isso, porque assim, quem faz ciência do ambiente comigo, que é a disciplina, né, que eu vou dar amanhã, quem faz essa disciplina comigo, eu pedi um texto de trabalho e eu coloquei os elementos que eu gostaria que tivesse, né? Então, uma breve introdução sobre o tema escolhido, uma problemática e, por fim, uma solução. E colocar esses elementos escritos, né, num resumo de 30 linhas. E é justamente isso. Ao final, você tenta trazer uma solução, você tenta trazer uma argumentação, né? É isso aí mesmo, Anderson. Ah, tá, entendi. É que eu esperei a palavra solução e não encontrei. Eu falei, eu acho que eu estou equivocado, estou errado, então. Eu falei, vou ressaltar aqui para ver se está correto. É isso mesmo. E quando não há uma solução, né, propriamente dita, às vezes não há uma solução ali já pronta, tá aqui, né? Mesmo assim, a conclusão tenta trazer o quê? Explicações sobre o assunto, né? Tentam explicar e abrir possibilidades de buscar soluções. Fechar um ciclo, eu acho, né? Mais ou menos assim. Exato, fechar um ciclo e abrir espaço para novas pesquisas, né? A partir daquilo que já foi colocado ali. Por isso que a ciência, ela nunca para. Por que a ciência nunca para, nunca se estagna, né? Até a gente está falando aulas passadas do paradigma científico, né? A ciência, ela nunca para, por quê? Porque existem trabalhos sempre sendo desenvolvidos. Os trabalhos sempre são desenvolvidos e a cada conclusão, a cada fechamento de trabalhos, né, de pesquisa, abre margem para novas pesquisas, que corroborem ou que refutem aquela colocação daquele determinado trabalho, né? Então, sempre abre portas e janelas para novas investigações, né? Então, por isso que a ciência, ela é infinita, né? Tá bom, pessoal? Mais alguma colocação? Tá ótimo. Seria só isso mesmo, da minha parte. Beleza, Anderson. Pessoal, diga. Eu gostaria que o pessoal desse mais uma chega aí referente a quem? A resenha. A resenha? Isso, a resenha, sim.
Tá, espera só um pouquinho. Precisa que explique de novo o que é resenha. Sim, eu fiquei com uma dúvida aí. Certo. Bom, então a resenha é um resumo, né? É um tipo de resumo chamado de resumo crítico. Como o próprio nome já diz, o resumo crítico é um resumo em que você vai, além de resumir o texto lido, com as informações contidas naquele texto original, você, além disso, vai trazer argumentações e opiniões, tá, sobre aquele tema ou aquele assunto que foi resumido. Entendi. Beleza? Beleza. Tá bom. Mais alguém aí, pessoal? Tá tudo bem? Professora. Oi. É sobre o projeto integrador, na verdade. Eu estou com uma dúvida lá a respeito do tipo de projeto. A minha ideia, na verdade, é fazer uma revisão bibliográfica. Mas eu estava lendo alguma... projeto? A metodologia, você diz? Isso, a metodologia. E a escolhida foi revisão bibliográfica, mas eu sei que existe uma série de tipos A de gente vai ter uma aula depois da próxima aula é sobre método científico. Ah, tá. E você vai falar dos tipos? Vou falar dos tipos de metodologias científicas, tem várias. Revisão bibliográfica ela é obrigatória. E vou ser bem sincera, tá, Sasha? Revisão bibliográfica não é aplicada em projeto, porque projeto você tem que desenvolver alguma coisa. Só fazer um resumo, porque revisão bibliográfica é baseado num método de resumo, ou seja, você só vai fazer resumo do que já existe colocado aí né, na base teórica, na base acadêmica, científica, né? Então, você tem que aliar a revisão bibliográfica a qualquer outra metodologia dessa. Análise comparativa, análise qualitativa, análise quantitativa, estudo de caso, estudo de campo, análise experimental. São vários métodos de elaboração de trabalhos. Tá? Só dando um apanhado aqui para vocês, por exemplo, o que é o método comparativo? É quando você compara duas situações. Então, digamos, duas tecnologias, dois sistemas, né? Duas situações diferentes, né? E você compara isso. Tá? Então, isso é uma análise comparativa, porque além de você fazer o resumo ou a revisão bibliográfica sobre esses dois, né, item A e item B que você vai comparar, né? Além de você fazer o resumo, aí você, no desenvolvimento do trabalho, faz toda uma análise comparativa entre eles. Esse é um método. Outro método, experimental, por exemplo, que você vai experimentar alguma coisa. Né? Você vai experimentar alguma coisa. O que seria isso? Vai precisar desenvolver um dispositivo, fazer análise laboratorial, vai ter que fazer teste, aplicação de alguma coisa e teste de alguma coisa. Isso é uma análise, um trabalho de cunho metodológico experimental. Um estudo de campo, por exemplo, estudo de caso. Estudo de campo é muito utilizado para o pessoal aí da área de humanas, em que vai fazer entrevistas, em que vai aplicar alguma técnica, né, em algum local, por exemplo, um formulário para angariar dados. Né? Por exemplo, um trabalho na área de direito, por exemplo. O trabalho o tema seria investigar investigar o motivo do encarceramento em massa no estado de São Paulo, por exemplo. Né? Esse seria o tema. Bom, qual é a metodologia utilizada? Um estudo de campo. Por quê? Porque além da revisão bibliográfica, você também vai ter que usar um estudo de campo, porque você vai ter que ir a campo lá no presídio, ou falar com o delegado, ou pegar informações palpáveis, né, sobre aquilo que você está pesquisando. Então, você tem que ir até esses locais ou entrar em contato, né, com pessoas vinculadas ao sistema para entender um pouco mais e angariar mais informações sobre isso. Entendem? Então, existem várias metodologias que podem ser aplicadas na elaboração de um trabalho.
Ok? Se vocês quiserem, estiverem lá com o professor Vitor ou o professor de projeto integrador de vocês, nessa etapa de métodos científicos, vão lá na nossa página, no nosso link lá no Google Drive ou no OneDrive, né, que a professora, ou lá no Mateus, né, a professora disponibilizou livros de métodos científicos. Deem uma chegada ali, são livros bem didáticos, de fácil entendimento. Tem um capítulo lá que só fala sobre os métodos científicos, né? Então, método exploratório, método de estudo de caso. Estudo de caso é bem interessante também, tá? Para o pessoal aí das engenharias, pessoal das humanas, pessoal da saúde, usa bastante estudo de caso, em que você pega um caso real ou fictício e você aplica alguma coisa em cima desse caso. Por exemplo, eu estou orientando um aluno de engenharia de produção da Unibrasil e ele está fazendo um estudo de caso na empresa que ele trabalha, aplicando a ferramenta PDCA para processos industriais dentro do lado da empresa. Né? Então, ele está fazendo um estudo de caso. Por que é um estudo de caso? Porque ele está estudando um caso específico dentro ali da empresa que está acontecendo. Né? Então, existem vários métodos e a gente vai ter uma aula só sobre isso, galera, só sobre métodos científicos, depois da aula de elementos textuais, que é a próxima aula. Então, não na semana que vem, na outra, tá bom? Tá bem, obrigada. De nada. Mais alguém aí? Fala, Thaís. Tem um menino que mandou mensagem ali falando que precisava entrar de novo na reunião, que ele saiu e não tá conseguindo entrar. Acho que tem que aceitar ele aí. Tá. Mas agora a reunião acabou. Porque são 10h35 já, né? Mas não tem ninguém no lobby não, Thaís. Obrigada por avisar, mas não tinha ninguém no lobby não. Porque eu tava admitindo todo mundo que entrava. Recebo a mensaginha aqui, né? Pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? A aula que vem, então, a gente vai trabalhar elementos textuais. Vou parar aqui de gravar a aula de hoje.